Um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje estamos aqui mais uma vez para uma leitura diária da Bíblia. Hoje é nosso 32º dia, uma jornada de 365 dias lendo a palavra do Senhor. Você que está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para sempre que eu estiver postando um vídeo chegar para você a notificação. Curta, comente e também compartilhe. Porque toda vez que você compartilha esse vídeo, é como se fosse uma sementinha que você está semeando em uma terra, tudo bem? Vamos fazer a oração e começar a nossa leitura de hoje. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um momento, Senhor, aqui na Tua presença, para lermos a Tua palavra. Espírito Santo do Senhor, fale conosco, Senhor, que seja uma mensagem ao nosso coração, que possamos ser tocados por Ti, Deus. Abençoe, Senhor, essa outra pessoa que está aí ouvindo, Senhor, essa palavra, Senhor, onde ela estiver. Cubra ela, Senhor, com o Teu Espírito Santo. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém! E hoje, no nosso 32º dia, estamos lendo o livro de Êxodo, falando sobre a história de Moisés. Neste momento, o povo já saiu da terra do Egito. O Senhor livrou eles da escravidão e destruiu todo o exército de Faraó. Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao capítulo 15, versículo 18. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus anuncia a ruína dos egípcios, capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentarei ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixar ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampado junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que tens falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Estais quietos e veja o livramento do Senhor, que vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis.
a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e os seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor o fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo caminho do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas de seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. O Cântico de Moisés, capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A sua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como um restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Fartar-se-á minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeu a tua mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força, o levantaste à habitação da santidade. Os povos o ouvirão e eles estremecerão. Apoderar-se-á a uma dor dos habitantes das Filistias.
Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu o introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Estudo de hoje. Êxodo capítulo 13, versículo 17, 18, 21 e 22. Deus nem sempre trabalha da forma que melhor nos parece. É possível enxergarmos rotas mais rápidas, baratas e agradáveis. Mas essas rotas podem não ser o caminho de Deus. O Senhor não guiou os israelitas diretamente do Egito à terra prometida. Ele os levou por um longo caminho para evitar luta com os filisteus. Deus deu aos hebreus uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo para que soubessem dia e noite que Deus estava com eles em sua jornada. Da mesma forma, quando seguimos o caminho de Deus, Ele vai conosco. Sua presença ao nosso lado na viagem é mais importante do que qualquer outra coisa, até mesmo que o destino. Pois bom é aproximar-se de Deus. Salmos capítulo 73, versículo 28. Deus pode ver o fim de sua jornada desde o início e Ele vai com você. Que pilares o Senhor deu a você? Ele lhe deu a sua palavra e o seu espírito. Assim como os hebreus olhavam para a coluna de nuvem e fogo, você pode olhar para as escrituras de dia e de noite, como lâmpada para os seus pés. Salmo 119, versículo 105. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. João, capítulo 14, versículo 26. Mateus, capítulo 21, versículo 23 ao 46. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João Batista um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. E o pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. A parábola dos lavradores. Ouça outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha aos lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para saber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e os espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo:
a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? E responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Estudo de hoje, Mateus capítulo 21, versículo 23 ao 27. Os fariseus queriam saber onde Jesus obteve a sua autoridade. Se Jesus dissesse que a sua autoridade veio de Deus, eles o acusariam de blasfêmia. E se ele dissesse que estava agindo pela própria autoridade, a multidão ficaria convencida de que os fariseus tinham maior autoridade. Mas Jesus respondeu-lhes com a pergunta que expôs os motivos reais de o estarem questionando. Na verdade, eles não desejavam receber uma resposta para a pergunta. Queriam somente prendê-lo. Jesus mostrou que os fariseus queriam a verdade somente se ele apoiasse os seus pontos de vista e causas. É fácil criticar durante os fariseus, mas também é preciso aprender com eles. Quantas vezes não agimos do mesmo modo? Quantas vezes ignoramos a verdade por ela desafiar nossas opiniões pessoais? O desacordo pode frequentemente deixar-nos surdos. Mateus capítulo 11, versículo 15. Se os fariseus reconhecessem a autoridade de João, deveriam admitir a autoridade de Jesus também. Agir dessa forma deve ter requerido humildade. Esse preço parece alto demais para os fariseus, mas eles ganhariam muito. Quando você se depara com uma verdade que requer atitude de humildade, pense em tudo que você pode ganhar ao aceitá-la. Orando os Salmos. Convide o Senhor a sondar a sua vida e o seu compromisso com Ele. Alegre-se na certeza de sua misericórdia. Salmo capítulo 26, versículo 1 ao 12. Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Capítulo 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha minha mente e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, e não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Na congregação louvarei ao Senhor. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquela que provoca discórdia entre os irmãos. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Espero que você tenha sido abençoado com essa leitura. Te espero aqui amanhã para o nosso próximo vídeo e até amanhã!